O que dizer sobre esse capítulo, galera? O quão épico foi o capítulo 134 de Shingeki no Kyojin? Eu acho que esse capítulo ele gira em torno da palavra vida, não só nos diferentes cenários que são apresentados pra gente, mas até nas transições inteligentes que são criadas pelo Isayama para também trabalhar com isso, né? Brincar um pouco com essa palavra chamada vida, e eu queria discutir um pouco com vocês isso ao longo desse vídeo, mas antes eu queria pedir para você também se inscrever no canal, porque mês que vem vai lançar a última temporada do anime Shingeki no Kyojin, então se você quiser acompanhar os vídeos que vão sair aqui no canal, então não deixa de estar inscrito e assim também poder acompanhar os vídeos finais do mangá de Shingeki no Kyojin, que também saem mensalmente, beleza, galera? Vamos lá, se liga só. A primeira coisa que a gente tem nesse capítulo é a história dando à luz. Finalmente a gente vê ela parindo o bebê dela e isso já contrasta completamente com o resto do capítulo, né? Porque ela naquela circunstância estava gerando uma vida, enquanto no resto do capítulo vidas estavam sendo ceifadas, né? Várias das vidas estavam sendo perdidas ali. Então a gente já tem esse primeiro contraste aí, principalmente também na transição desses dois primeiros cenários, né? Onde a gente vê primeiro a história gerando uma vida e depois a gente vê diferentes lugares conhecidos do mundo e que enriquecem demais todos esses acontecimentos, porque a gente via muitas coisas acontecendo na perspectiva não só do próprio Eren, mas a gente via muito aquela perspectiva direta ali, né? A ilha de Parades contra o exército de Marley, ou o reino de Marley, mas a gente tava vendo pouco desse alcance chegando até o mundo afora, os outros países, né? A gente viu no capítulo 100 os líderes mundiais discutindo, né? A declaração de guerra que aconteceu a partir do Eren e os líderes mundiais discutindo sobre atacar a ilha de Parades ou não, mas a gente vendo agora as consequências reais disso, os titãs colossais chegando até esses países, as diferentes localidades do mundo, dá um peso muito maior, né? Dá uma dimensão que eu achava que nem teria em Shingeki no Kyojin, que é mostrar esse cenário global praticamente, né? E a gente vê um desses primeiros cenários é a famosa Ponte da Torre na Inglaterra, e a segunda página dupla que a gente vê é no Japão, um dos portais dos famosos santuários shintoístas japoneses, né? É um portal muito clássico, muito característico desses santuários, desses templos, e a gente vê um desses templos, né? Um desses portais, e nisso a gente vê também pessoas naturalmente também rezando, já que estariam, né, provavelmente em um desses templos, então naturalmente as pessoas daquela localidade estariam também, parte delas também, rezando para Deus. E é muito curioso que a gente vê não só o sol nascente no fundo dessa imagem simbolizando a terra do Japão, né, que é chamada de a terra do sol nascente, mas também o fato dos colossais eles vindo naquela direção, porque os próprios colossais eles também foram chamados no mangá de Deus da Destruição. Então é muito curioso o fato de deuses estarem chegando num cenário onde as pessoas estariam rezando também para Deus, ou qualquer Deus que elas acreditassem. Depois, na página seguinte, a gente vê algumas das pessoas sendo esmagadas, e a forma como elas são esmagadas também é muito curiosa, porque elas são esmagadas de uma forma completamente desorganizada. E essa desorganização é o que faz com que a cena fique esteticamente feia, ao mesmo tempo em que serve para o propósito que é todo esse caos que está acontecendo, né? Dos colossais eles esmagando todas as pessoas, todo mundo embaralhado ali, uma confusão danada, uma porrada de gente, e naturalmente as pessoas que estão sendo esmagadas, elas vão ser esmagadas de uma forma meio esquisita, né? Uma pessoa em cima da outra, aquela coisa bem esquisita mesmo, e essa página também complementa muito isso, né? Só que a página seguinte é o que eu queria falar com vocês, porque que página! Essa foi a página mais impactante desse capítulo e uma das mais impactantes do mangá de Shingeki no Kyojin, porque a dimensão do que a gente vê nessa página, as pessoas correndo para um precipício, tentando fugir dos colossais, é algo que a gente já imagina um filme de apocalipse. A gente com certeza já viu, né? Vocês também com certeza já viram vários desses filmes, então naturalmente vocês também conseguem visualizar essa cena como se fosse num filme. E olha a dimensão, mais uma vez, olha a dimensão dessa página, o peso que ela carrega das pessoas correndo, tentando correr da morte, tentando sobreviverem ao mesmo tempo em que o que tá atrás delas está querendo matar elas, só que o que tá à frente delas também pode causar a morte delas também. Então é um caminho sem volta das pessoas ali cada vez mais sendo empurradas, né? As pessoas que estão atrás não querendo morrer empurram as pessoas que estão na frente, que estão tentando ali também não morrer, mas também não querem se jogar no mar, né? Porque acabam podendo morrer também. Então essa página é tão impactante porque ela carrega esse dilema que as pessoas estão vivendo ali naquela situação, né? Tentando correr da morte ao mesmo tempo em que não conseguem sobreviver, não tem
pra onde sair. Então eu consigo visualizar muito essa cena, quando ela for animada, a gente não tendo a revelação de imediato daquele precipício, mas, por exemplo, a gente pega uma das pessoas que estivesse correndo ali naquele cenário e a gente visse meio que uma perspectiva de primeira pessoa dela, né? A gente vendo aquela pessoa correndo, fugindo dos colossais e chegando até um ponto em que tem uma porrada de gente aglomerada e ela sem saber pra onde ir, né? Tentando ir, tentando avançar, mas não conseguindo, e a gente finalmente, aos poucos, ao longo que ela consegue chegar até o final desse grupo de gente, a gente finalmente ter essa revelação, né? Ou a câmera ir passando pelo meio das pessoas, no meio daquela aglomeração, pra gente ter aquela visualização das pessoas ali caindo também em primeira pessoa, e depois a gente vê o plano aberto. Caraca, imagina só essa cena acontecendo. Primeiro a gente vê ali, ao mesmo tempo em que muitas daquelas pessoas não sabem que existe um precipício lá na frente, a gente descobrindo que esse precipício existe junto delas também. Aquilo vai ser épico se acontecer dessa forma. Só que essa cena não termina por aí. Uma das pessoas que estava nessa imagem era uma mulher que carregava um bebê de colo. Essa mulher, por curiosidade, lembra muito uma mulher que o Eren ele teve contato quando estava no reino de Marley, né? E ela estava ainda grávida, supostamente grávida, né? Já que a gente não sabe se é exatamente a mesma pessoa. E por mais que a posição da franja esteja um pouco diferente e o olho também seja um pouco diferente, o tempo ali de o filho dela ser parido casa meio que com o que está acontecendo agora, né? Então talvez seja realmente a mesma mulher, só a gente vê a perspectiva dela. E o curioso, se isso for verdade, é que o Eren naquela época, quando ele vê aquela mulher grávida, ele se pergunta: o que será que minha mãe ia achar de tudo isso? Então olha só que irônico mais uma vez, né? O que será que a mãe do Eren acharia de ele causando a morte de uma mulher que estava tentando salvar a vida do próprio filho, tentando passar para estranhos, numa última esperança que ele sobrevivesse, e as outras pessoas se compadecendo naquele momento ali, tentando também, meio que um senso de coletividade ali entre as pessoas mais próximas, tentando salvar todo mundo, a vida daquele bebê. Olha, cara, olha o quão forte é essa imagem, o quão forte é essa cena, e mais uma vez, o que a mãe do Eren pensaria disso? E como eu falei de transição no começo desse vídeo, uma das transições interessantes que a gente tem nesse capítulo é justamente no final desse cenário, né? Onde a gente vê esse bebê sendo erguido lá pra cima e a gente muda de cenário onde a gente vê um bebê seguro no colo da mãe. Já nesse segundo cenário, o exército de Marley, ele se prepara para enfrentar os colossais, e o comandante que estava liderando aquela pequena tropa ali de dirigíveis e dos soldados que estavam ali presentes, ele meio que assume a culpa pelo país, né? Dizendo que todo o ódio que eles geraram e que eles descontaram na Ilha de Parades gerou aquela criatura, gerou aquele demônio que uma hora iria se revoltar contra eles, né? E agora essa hora chegou. Essa pequena fala desse comandante gerou alguns comentários de pessoas acreditando que possa ainda haver alguma forma de resolver essa situação de forma pacífica, né? E evitar o conflito, resolver o conflito sem violência, né? Só que acaba que a violência ela meio que já começou e quase que já terminou ali, né? Os dirigíveis eles são completamente destruídos, então tudo bem, as vidas que estão ainda no forte pelo menos, né, ainda estão salvas pelo menos por enquanto, mas tudo vai depender da atuação da tropa de exploração mesmo. Só que para destruir os dirigíveis, algo que eu tava cogitando aqui mês passado, que talvez o Eren ele usasse o poder do martelo de guerra para conseguir criar aquela besta, né, assim como o martelo de guerra original ele também conseguia fazer com o poder dele, talvez ele criasse uma besta e saísse disparando flechas nos dirigíveis, né? Talvez acontecesse isso, mas não aconteceu, foi algo completamente diferente. O Zeke, naquele momento, ele aparece. Na verdade, o que dá a impressão é que o Eren, ele comanda a transformação do Zeke naquele momento. Não parece que o Zeke ele tá agindo por vontade própria, tanto que a transformação dele resulta no corpo de macaco dele interligado ao corpo do Eren, e a gente finalmente vê onde supostamente estaria o Zeke, né? Eu supus que talvez ele tivesse ficado para trás, já que o Eren ele já teria conseguido o poder da Ymir e talvez não precisasse mais entrar em contato com o Zeke depois daquilo, estar em contato com o Zeke depois daquilo, e talvez ele tivesse ficado para trás e voltasse a aparecer montando em cima dos colossais. O que não foi o caso, ele esteve lá a todo momento, pelo que parece, só que o Eren ele tá controlando o corpo dele também, e com isso o corpo do Zeke conseguindo gerar um endurecimento, aliás o próprio Eren ele também conseguindo fazer isso, né, ele consegue esmigalhar o próprio endurecimento e arremessar esses pedregulhos nos dirigíveis, e sem o menor problema ele consegue abater todos eles. Os dirigíveis eles até conseguem lançar algumas bombas nos colossais, só que não servem de nada praticamente, né? Nenhum colossal é abatido. Eu esperava que vários dos colossais fossem abatidos para dar uma sensação de perigo em cima do Eren, mas nem isso
foi suficiente. O cara terminou intacto nesse primeiro combate e depois aparece o avião, finalmente com a tropa de exploração e todos os familiares daquelas pessoas que estão chegando estando presentes, né? É uma coincidência de shonen, né? Todos eles estarem ali, mas ainda assim, pelo menos no fim das contas, todos eles ou vão poder se abraçar, vão poder abraçar os filhos, ou vão poder abraçar os filhos mortos. O Zeke ele chega a tentar derrubar o avião ali, só que a tropa de exploração consegue descer no meio da confusão ali, né? No meio do balançar todo, eles conseguem chegar finalmente até o Eren. E essa é a cena do áudio vazado do final de Shingeki no Kyojin, onde a gente via explosões, onde a gente via barulho de avião e onde a gente via o próprio Armin ele gritando o nome do Eren. Essa é a cena que a gente tanto esperava e que não necessariamente foi o capítulo final, mas é, pelo menos talvez ali, o volume final ou o conflito final finalmente de dentro do mangá. O Reiner no meio da queda, ele se transforma no encouraçado e consegue derrubar o Zeke, tirar ele da conexão que ele tinha com o corpo do Eren. Tudo bem que o Zeke ele ainda tá diretamente ali em contato com o Eren, né, querendo ou não, já que ele caiu em cima do corpo do Eren, mas ainda assim, ele meio que perdeu o contato que ele tinha anteriormente, né, quando ele aparentava estar sendo feito ali também de marionete. Então, será que isso vai resultar em alguma coisa do Eren ele não conseguindo usar os poderes da Ymir, ou será que ele ainda vai conseguir usar mesmo assim? E a partir de agora, será que o Zeke ele vai lutar por conta própria, ou ele ainda vai continuar sendo manipulado pelo Eren? Ou, mais uma vez, levantando a questão, ele estava realmente sendo manipulado pelo Eren? Porque a representação visual era completamente cabível com essa interpretação, porque parece que foi o próprio Eren que transformou o corpo do Zeke naquele momento. E será que o corpo original, será que o corpo humano do Zeke ele vai estar dentro do corpo de macaco, ou será que vai estar em outro lugar ali, talvez dentro do Eren, algo do tipo assim? Seria interessante também, né, já que talvez a tropa de exploração consiga derrotar o Titã Bestial, mas depois eles descubram que o corpo original do Zeke ele não está presente dentro do corpo de macaco. Lembrando que o Eren ele conseguiu emprestar os poderes da Ymir, e pelo que a gente já sabia, a Ymir era quem moldava os corpos dos titãs toda vez que os Eldianos eles se transformavam. Então é natural pensar também que o próprio Eren ele tenha moldado o corpo do Zeke nessa transformação de agora. E além da revanche que a gente vai ter do encouraçado contra o Bestial, lembrando que no primeiro combate o Bestial completamente randomizou o encouraçado, vamos ver essa vingança, essa revanche agora, mas além disso também termina o capítulo com o Armin ele dando o ultimato pro Eren. Vamos ver se o discurso vai funcionar mesmo. Galera, lembrando mais uma vez, quem não é inscrito, para se inscrever no canal e assim acompanhar os próximos vídeos de Shingeki no Kyojin, tanto do mangá quanto do anime, e também ativar o sininho para receber as notificações desses próximos vídeos, beleza, galera? Até a próxima, tchau!